Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje um novo livro da Bíblia, o livro do profeta Jonas, a incrível história do profeta Jonas. Estamos vendo então o 10º livro, Jonas, dos últimos 17 livros do Antigo Testamento, que são justamente os livros proféticos, os quais podem ser divididos em livros dos profetas maiores e dos profetas menores. Joel é livro pertencente aos profetas menores. Ele tem apenas 4 capítulos. Os 12 livros dos profetas menores somam juntos 67 capítulos com 1050 versículos, uma média de 16 versículos por capítulo. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Estaremos juntos a partir de agora nesse projeto com a Bíblia Sagrada. O autor dessa narrativa é desconhecido, mas nós entendemos que provavelmente pode ser Jonas mesmo. É o 5º livro dos profetas menores e toma o seu nome do seu personagem principal, Jonas, filho de Amitai, de quem nada se sabe. Outras citações bíblicas de Jonas se encontram em 2 Reis, onde é descrito como o profeta que proclamou a bênção de Deus ao reino do norte durante o reinado de Jeroboão II. Esse monarca estendeu as fronteiras do seu reino à custa da Síria, segundo a palavra do Senhor, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Está em 2 Reis 14, 25. E também nós encontraremos citações bíblicas de Jonas em Mateus 12, 39 a 41 e Lucas 11, 29 a 32, onde Jesus citou Jonas ao repreender os mestres da lei e fariseus que lhe pediram para ver da parte deles um milagre. O propósito do livro de Jonas é encorajar os israelitas a atenderem ao chamado de Deus para estender suas misericórdias às nações. Encontramos algumas verdades fundamentais nesse livro, a qual é: Deus conclama o seu povo a tentar conseguir que as nações se arrependam. O povo de Deus irá sofrer descontentamento divino se não estender a misericórdia de Deus às nações. Também que Deus tem prazer em mostrar misericórdia aos gentios arrependidos. Provavelmente esse livro foi escrito no período entre 750 e 613 a.C. Com base em 2 Reis, no capítulo 14, no verso 25, os acontecimentos registrados no livro de Jonas deveriam ser atribuídos ao século 8 a.C. Seu foco no chamado de Jonas para Nínive seria particularmente pungente depois de Israel ter sofrido a destruição de Samaria por Nínive, a capital da Síria, em 722 a 721 a.C. Provavelmente esse livro tenha sido escrito no reinado de Jeroboão II e um pouco antes da derrota de Nínive, em 612 a.C. O reinado de Jeroboão II fornece o cenário para a história de Jonas. Esse monarca foi um dos mais fortes líderes militares da história de Israel. De acordo com 2 Reis 14, de 25 a 28, Jonas apoiou Jeroboão ao profetizar bênçãos para o reino dele, especialmente a expansão do território de Israel para Damasco e Amate, desse modo restaurando a fronteira norte de Israel como era nos dias de Salomão. Está claro que o reinado de Jeroboão, juntamente com o reinado de seu contemporâneo judaíta Uzias, introduziu um período de memorável paz e prosperidade. O reino gozou de expansão populacional e territorial, crescimento comercial e atividade industrial floresce. Segundo todas as aparências externas, a nação estava gozando de bênçãos de Deus. O futuro parecia, então, muito brilhante. Mesmo assim, os profetas Oséias e Amós declararam que o reino de Israel estava num estado de decadência social, moral e religiosa. Suas mensagens consistiam em parte de condenação, acusação e julgamento por sincretismo religioso e injustiça social. Nesse contexto histórico, Jonas resistiu ao chamado de Deus para Nínive. Ele obedeceu relutantemente, depois de experimentar o julgamento de Deus, e finalmente aprendeu a percepção de Deus do valor dos ninivitas. O Deus de Israel pretendia espalhar o seu reino para todas as nações. No entanto, dada a relação única entre o Senhor e o seu povo da aliança,
Jonas e muitos dos seus compatriotas haviam se prendido a intenso nacionalismo e particularismo étnico que o cegava com o propósito da eleição de Israel. Por meio de Jonas, Deus ofereceu a Jeroboão a bênção da vitória militar, ao retomar porções perdidas do reino de Deus, incluindo a Síria. Os acontecimentos registrados nesse livro, no entanto, mostram que Jonas também aprendeu a importância de se arrepender da sua desobediência e de estender a misericórdia de Deus para as outras nações. Os leitores dessa narrativa deveriam aprender pela experiência de Jonas que eles deveriam arrepender-se da sua própria desobediência e levar as bênçãos de Deus para todas as nações. Propósitos e características. Além de ensinar que a misericórdia e o amor de Deus têm aspectos universais, o livro mantém o tema da soberania universal de Deus, apresentando-o como Criador, o Deus do céu, que fez o mar e a terra e tudo o que neles há. A criação responde de maneira obediente a todas as ordens dele, assim como os assírios dos dias de Isaías, conforme haviam feito. O livro de Jonas enfatiza o poder universal e o controle soberano de Deus sobre toda a humanidade e a natureza, sobre a vida e sobre a morte. 4 estratégias interpretativas básicas foram pressupostas para o livro: alegoria, midrash, parábola e narrativa histórica. Como alegoria. Uma alegoria é uma técnica de criar e interpretar literatura de modo a transmitir mais de um nível de significado. O texto de Jonas não apresenta os indícios típicos que peçam o entendimento alegórico sobre o texto, e ele é apresentado na forma de narrativa histórica. Midrash. O Midrash faz referência a um tipo de interpretação da escritura que é basicamente expositiva por natureza. Aplicada a Jonas, essa abordagem trata o livro como um comentário sobre passagens como Êxodo 34, 6, 7. Um comentário no qual os acontecimentos aos quais se faz referência não são necessariamente históricos. Essa abordagem está em desacordo com as defesas críveis da historicidade do livro, para não mencionar o testemunho de Cristo. Como parábola, interpretar Jonas como uma parábola é talvez a abordagem mais comum. Uma parábola é uma metáfora, um símile ampliado, um relato breve e fictício que ilustra verdades morais, religiosas e espirituais. O conceito de parábola é mais bem ilustrado nos ensinamentos de Jesus. Ele usou muitas parábolas. Segundo Samuel 11, é um bom exemplo de uma parábola do Antigo Testamento. Essa visão compreende a narrativa como um relato moral, com objetivo didático. Há um grande número de objeções a essa interpretação, tais como a complexidade e o tamanho comum do relato, e a identificação do personagem principal, que é o Jonas, como uma figura histórica. Veja aí 2 Reis 14, 25. Mais importante, essa interpretação tem uma tendência de privar o livro do seu fundamento histórico, contrário ao testemunho do Novo Testamento. Como narrativa histórica, apesar das suas surpresas e elementos sensacionais, a obra deve ser entendida como uma narrativa histórica, uma narrativa profética. A história é centrada numa figura específica e é apresentada como uma narração fidedigna de acontecimentos reais. A tradição judaica considera a narrativa como história, e as alusões de Cristo ao relato, está em Mateus 12, 39 a 42, Lucas 11, de 29 a 32, dão ainda mais credibilidade à historicidade da obra. Ainda assim, como todas as narrativas históricas, na Escritura, esse livro foi escrito por um outro propósito, que não apenas preservar dados. Jonas foi designado a ensinar a seus leitores como viver fielmente perante Deus. A busca da semente messiânica, Cristo Jesus, em Jonas. Jesus traçou uma ligação entre ele e o sinal do profeta Jonas. Isso é bem forte nos evangelhos. Numa época em que muitos israelitas se recusavam a obedecer a palavra profética que lhes fora dada, a libertação de Jonas de um peixe enorme
Após 3 dias e 3 noites, levou os ninivitas ao arrependimento. Jesus previu que sua própria futura libertação da sepultura após 3 dias levaria ao arrependimento dos gentios, conquanto muito mais judeus ainda respeitassem a sua palavra profética. De certa maneira, então, o relato de Jonas chamou os seus leitores judeus ao arrependimento, ao confirmar o ministério aos gentios, assim como Jesus e os seus apóstolos haviam feito. Nós dividimos também em 4 partes o livro de Jonas, melhor dizendo, em 2 partes. Primeiro, a desobediência de Jonas e a reação de Deus, capítulo 1 e 2, e os capítulos 3 e 4, a obediência de Jonas e a reação de Deus. Vejamos a primeira parte. O livro de Jonas divide-se em 2 seções claras, cada uma delas introduzidas pela palavra ou pela frase "Veio a palavra do Senhor a Jonas". Essa primeira seção descreve a resposta desobediente de Jonas ao comissionamento profético e a resposta de Deus ao enviar uma tempestade. Deus enviou castigo contra Jonas por ele ter recusado seu chamado para estender a sua misericórdia a Nínive. Jonas se arrependeu da sua desobediência e Deus os resgatou. Ironicamente, a tempestade não levou apenas ao julgamento de Jonas, mas também à adoração de Deus por marinheiros gentios. Esses versículos da primeira seção se dividem em 4 outras partes. Vejamos a parte A. Jonas foge do chamado de Deus. Jonas recebeu o chamado de Deus para Nínive, mas ele correu na direção oposta. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Literalmente, a palavra de Yahvé era para Jonas. Com algumas variações, essa frase é descrita 119 vezes no Antigo Testamento, para descrever a entrega de um oráculo divino para um profeta. Jonas, filho de Amitai, era o destinatário da revelação do Senhor. Jonas significa pombo. O filho de Amitai, Amitai significa a verdade. O profeta é identificado como uma personagem histórica de 2 Reis 14:25, que proclamou que Jeroboão II recuperaria o território dos sírios ao norte. Conforme a Bíblia que nós estamos vendo, que você pode adquirir na Semeadores, www.osemeadores.com.br, a mensagem de Jonas para Jeroboão contrastava com as palavras de Amós e de Oséias, seus contemporâneos do século VIII. A instrução era clara para que Jonas, que deveria levantar-se e se dirigir à grande cidade. A soberania do Senhor sobre todas as nações está implícita na ordem de Jonas. Deus é juiz de toda a terra. Conforme nós estamos vendo, a cidade de Nínive era a cidade principal e a última capital do Império Assírio. A cidade estava localizada no lado leste do rio Tigre, diretamente oposta à cidade de Mosul, no norte do Iraque. O local foi extensivamente escavado e ostenta uma longa e rica história que remonta aos tempos pré-históricos. Algumas características básicas sobre Nínive. Capital da Síria. Em 721, o Império Assírio destruiu o Reino do Norte, o rei Israel, e enviou para o exílio muitos dos israelitas. A época em que o livro de Jonas foi redigido, Nínive, em relação ao povo de Deus, era símbolo de crueldade, símbolo de vidência e símbolo de hostilidade contra o povo de Deus. Ele deveria clamar contra ela. Jonas entendia que o seu pronunciamento de julgamento do Senhor sobre o temido e odiado Império Assírio poderia ser revogável, e que sua mensagem era uma ameaça de julgamento que também oferecia bênção no caso de arrependimento. Tudo isso estava se sucedendo porque sua malícia tinha subido até o Senhor. Na profecia posterior de Naum, século 7 a.C., Nínive, representando a Síria, era o foco da ira divina e era descrita como a personificação do mal e da crueldade. A máquina de guerra, a Síria, era culpada de atrocidades horrendas, e com o tempo o império cairia vítima do seu próprio tipo de maldade. Jonas
atendeu a primeira parte do pedido do Senhor e se levantou, mas não para ir para Nínive, e sim para Tarsis. Existem várias interpretações possíveis para o termo Tarsis nesse contexto. Pode se referir a um lugar geográfico específico junto ao mar Mediterrâneo, possivelmente entre a costa levantina e o porto de mineração de Tartesso, no sudoeste da Espanha. O termo também pode ser entendido como uma maneira genérica de designar distantes regiões costeiras do Mediterrâneo. Ao receber o chamado, Jonas foi para Jope, o porto do Mediterrâneo mais próximo de Jerusalém, a fim de embarcar para Tarsis. É difícil determinar a localização exata dessa cidade. Alguns estudiosos a situam na costa sudoeste da Espanha, outros na ilha de Sardenha. Trata-se de qualquer maneira de um lugar que era possível chegar de barco através do mar Mediterrâneo e que para os israelitas representava o extremo oeste do mundo então conhecido. Imaginava o profeta Jonas que, indo para a direção oposta, ele fugiria da presença do Senhor. Embora a presença de Deus esteja até nos confins da terra, veja aí Salmo 139, verso 9. Jonas procurou correr para o mais longe possível de Deus. A segunda parte. Deus envia uma grande tempestade. Dos versos 4 ao 25, veremos que Deus envia uma grande tempestade. Em relação à desobediência de Jonas, Deus enviou uma terrível tempestade para impedir que Jonas escapasse do seu chamado. Haveria infinitas formas de Deus intervir, mas aqui o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, pondo o navio a ponto de quase quebrar-se. Deus é o Criador, e Ele também é o Senhor do vento e do mar. Por causa da tempestade, os marinheiros entraram em desespero e passaram a clamar, cada um ao seu Deus, e começaram também a jogarem cargas para fora do navio, para ver se ele se tornava mais leve, e Jonas, tranquilo, desceu ao porão para tirar uma soneca. No entanto, o mestre do navio encontrou ele dormindo e levantou ele e repreendeu, chamando-o de dorminhoco. Ele deu uma ordem: levanta-te, clama a teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que nós não pereçamos. É interessante observar que a ordem do capitão representa a mesma expressão hebraica usada por Deus para ordenar que Jonas fosse pregar contra Nínive. Eles estavam tão aterrorizados que nem sabiam como lidar com aquela tempestade e resolveram lançar sorte para ver de quem era a culpa pela tempestade. Lançar sorte era um meio usado para discernir a vontade de um deus ou de deuses. Era uma maneira comum de adivinhação no mundo antigo. A prática não era proibida na antiga Israel, pois o Senhor governava sobre toda a sorte e por meio dela. É também curioso que, intuitivamente, eles sabiam que a tempestade estava acontecendo por causa de alguém. E quando acontecem tempestades ou fenômenos terríveis na natureza, nós sabemos por que esses fenômenos acontecem? A sorte caiu curiosamente, coincidência, hein? Em Jonas, ou seja, deu certo o método empregado por eles, de saber por que era que estava vindo aquela terrível tempestade. As perguntas deles para Jonas foram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio esse mal? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? Jonas identificou-se, primeiro em termos étnicos, dizendo ser hebreu e servo temente a Deus, justamente o Deus do céu que fez o mar e a terra. O termo hebreu era usado pelos israelitas como uma maneira de se identificar aos estrangeiros e pelos não-israelitas, como os filisteus e os egípcios, como um termo étnico em oposição a si mesmo. Depois identificou-se em termos religiosos. O Senhor não é apenas uma divindade pessoal, familiar ou de um clã, de fato. Ele é mais do que um Deus nacional. Ele é o supremo e soberano Deus, o Criador do mar e da terra. Ao dizer para eles, Deus do céu, ele estava usando um antigo epíteto, comumente usado no período persa após o exílio. Novamente, neste capítulo, nós temos uma recomendação de uma leitura pela Bíblia de Estudo de Genebra, de um artigo teológico muito pertinente, que é a soberania divina, que está no Salmo 97, o Deus, o Criador do céu e da terra. E em Salmo 104 também, Deus do céu.
Eles então souberam que Jonas estava fugindo de Deus. E aí repreenderam ele por isso e ficaram com grande medo sem saber o que fazer, pois o mar estava se tornando cada vez pior. Jonas, muito corajoso, curioso, esse profeta, assumiu a culpa, reconheceu que a situação estava fora de controle por causa dele e acabou propondo a eles que o jogassem no mar e tudo estaria resolvido. Interessante, né? No entanto, temeram em fazer isso e a situação deles se agravava ainda mais. Por fim, resolveram tentar a saída do próprio Jonas. Mas antes se dirigiram a Deus em oração e pediram a Deus que não colocasse sobre eles aquele sangue inocente, porque a morte de Jonas ali seria óbvia. Jonas não sabia que Deus iria enviar um peixe, um grande peixe, e o livrar da fúria do mar. Portanto, lançou-se mesmo para a morte, por amor àquelas vidas do navio, pois do contrário jamais teria se proposto isso a eles. Interessante, né? Um profeta fujão, mas um profeta muito corajoso, temente a Deus e que se importava com a vida alheia. Ao lançarem Jonas no mar, cessou o mar da sua fúria. A cena muda enquanto a tempestade que Deus havia enviado se acalma. Eles então ficaram ainda com muito mais temor a Deus e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Ou seja, aquela atitude de Jonas levou à conversão de todos aqueles marinheiros. É incrível como Deus é Deus, sobre todas as nossas histórias de vida e circunstâncias, sejam elas quais forem. Não existe evento certo ou impossível, ou eventos impossíveis quando Deus está no caso, e Ele está em todos os casos. A fuga de Jonas é encerrada. Terceira parte. Nos versos 16 e 17, a fuga de Jonas é encerrada. Como consequência da tempestade, um contraste irônico apareceu. Os marinheiros gentios temeram a Deus e honraram ele com juramentos, enquanto Deus enviou um grande peixe para engolir o insubordinado Jonas. Esse contraste antecipa a diferença entre Jonas e os ninivitas, que será vista nos capítulos 3 e 4. Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. que passou na cabeça de Jonas? Para o peixe, Jonas deveria estar sendo um delicioso petisco, ou um jantar. Nesse ponto, a situação de Jonas é ambígua. Ele não foi completamente deixado para se afogar, mas também não foi completamente resgatado. O verso 1 de Jonas diz assim, é cômico essa história, não é? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, esse é o versículo de número 1. E o verso 17, então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Eu acho engraçado certas histórias bíblicas. Elas revelam que nosso Deus tem senso de humor nas suas histórias. São muito engraçadas também. Elas têm a sua didática, mas elas têm esse fundo engraçado, muito cômico. Jonas teve algum tempo para refletir sobre o que havia feito e como ele responderia ao julgamento de Deus contra ele. Jesus fez referência a essa parte da história de Jonas para comunicar verdades a respeito da sua própria mensagem e missão. Amanhã estaremos aqui com a oração de Jonas e o livramento de Deus. Ele vai orar de dentro do peixe, né? Vai se ajoelhar lá na barriga do peixe. Amanhã, Jonas, capítulo 2. Fique com Deus. Inscreva-se no nosso canal. Clica aí no sininho para você receber as nossas atualizações. Acesse o blog site jamaisdesista.com.br com nossa parte ilustrativa lá, com a parte de texto. Acesse ossemeadores.com.br, nossa loja virtual, para você adquirir a Bíblia de Estudo de Genebra, outras Bíblias, outros livros. Acesse radio.ossemeadores.com.br. Todos os dias um programa lá. Oração pela manhã, 8h30, palavra, e às 15 horas nós temos pastor Johnny Ramos aos sábados, nos entregando a palavra de vida. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Em nome de Jesus, amém.